Olá, pessoal. Começando mais uma videoaula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Nessa aula, a gente vai falar sobre matriz de uma transformação linear. Tá bom? Então, para começar, eu vou explicar a definição, como isso funciona, para que vocês entendam e nas aulas seguintes eu faço alguns exemplos. Tá? Então, para começar, entender o que é uma matriz de uma transformação linear é o seguinte. Eu vou dar uma transformação T de V em W. Tá? Então, é uma aplicação de V em W, pega elementos do espaço vetorial V, transforma em elementos do espaço vetorial W. Para o espaço vetorial V, para ficar mais fácil a dedução aqui que eu vou fazer, considere que o espaço vetorial V tem dimensão 2, ou seja, tem uma base A que tem dois vetores V1 e V2. Então, a dimensão do espaço vetorial A, do espaço vetorial V, dimensão de V, é 2. E a dimensão do espaço vetorial W, 3. Ou seja, uma base do espaço vetorial W é uma base composta por 3 vetores W1, W2 e W3. Certo? Então, a dimensão de W é igual a 3. O que a gente precisa entender aqui? Que, dada essa transformação, eu vou conseguir obter uma matriz para essa transformação. Tá? E essa matriz, qual que vai ser o tamanho dela, a ordem dela? Vai ser uma matriz 3 por 2. A dimensão do espaço vetorial W é 3, a dimensão do espaço vetorial V é 2. Portanto, a minha matriz vai ser uma matriz 3 por 2. Vai ser uma matriz que tem essa carinha aqui, ó. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Então, é uma matriz 3 por 2. Então, para essa transformação T, que o espaço vetorial V tem dimensão 2 e o espaço vetorial W tem dimensão 3, vai ser uma matriz desse tipo que a gente vai obter. Certo? Bom, para a gente entender um pouco mais de onde vem essa matriz, como a gente obtém essa matriz, imagina o seguinte. O que eu estou falando para você aqui? Eu estou pegando uma transformação que pega vetores de V e transforma em vetores de W. Então, se eu pegar um vetor V aqui, V minúsculo, que está no espaço vetorial V, vai ser transformado no vetor T de V, que está no espaço vetorial W. Então, V é transformado em T de V. Bom, agora presta atenção. Se V pertence ao espaço vetorial V, significa que o vetor V ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base A, que tem os vetores V1 e V2. Então, o vetor V ele pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Aqui eu vou colocar então os coeficientes x1 e x2 para ficar fácil de entender. Então, o vetor V ele é um múltiplo de V1 mais um múltiplo de V2. x1 V1 mais x2 V2. Sendo esse vetor V expresso em termos dos vetores V1 e V2 da base A, a gente pode chamar esse vetor V de VA. E como é que vai ser esse VA? Esse vetor VA, ou seja, o vetor V escrito na base A, ele vai ter coordenadas x1 e x2, que são os coeficientes aqui que estão multiplicando pelos vetores da base A, que são V1 e V2. Certo? Então, esse vetor VA, ele também pode ser escrito na notação matricial. Ele pode ser escrito como uma matriz coluna com as entradas x1 e x2. Tá bom? Bom, se o vetor V pertence a V, a imagem do vetor V, T de V, pertence a W. Então, se eu pegar o vetor T de V, que pertence a W, esse vetor T de V, ele vai ser a combinação linear dos vetores da base de W. Ou seja, vai ser a combinação linear dos vetores W1, W2 e W3. Novamente, se T de V é um elemento do espaço vetorial W, então T de V é um elemento, um vetor, que pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base de W, dos vetores W1, W2 e W3. Então, T de V, aqui eu vou chamar os coeficientes, como eu chamei de x1, x2, vou chamar de y1, y2 e y3. Tá? Então, vai ser um número real vezes o vetor W1, então o coeficiente W1 é o y1, mais y2W2 mais y3W3. Então,
O vetor imagem T de B, a imagem de B, é um vetor que é expresso como combinação linear dos vetores da base B, que são W1, W2 e W3, com coeficientes Y1, Y2 e Y3. Certo? Esse vetor T de B, expresso aqui na base B, que é a base do espaço vetorial W, ele então vai ser o vetor que vai ter coordenadas Y1, Y2 e Y3. Se você não assistiu minha última videoaula, você pode estar um pouco perdido. Então volta, assiste novamente, que é importante para entender o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então esse vetor B, escrito em termos de vetor da base B, tem coordenadas Y1, Y2 e Y3, ou pode ser escrito na forma matricial, como Y1, Y2, Y3, como uma matriz coluna. Tá bom? Bom, o que é interessante já começar fazendo isso? Sabendo que V pertence a V e a imagem de V vai pertencer a W, evidentemente. Então a gente consegue chegar a essas duas coisas aqui, baseado nas bases que foram fornecidas no nosso problema. Tá bom? Bom, tendo entendido isso, imagina agora, tá, que como esse vetor V é escrito dessa forma, com combinação linear de V1 e V2, que são os vetores da base A, então, a imagem do vetor V, deixa eu escrever com a caneta de outra cor aqui, a imagem do vetor V, então, ela é o quê? A imagem desse vetor V, x1, V1 mais x2, V2. E isso significa para mim que a imagem dessa combinação linear de vetores é o que a gente já sabe. A imagem de uma combinação linear de vetores é a combinação linear das imagens desses vetores com os mesmos coeficientes. A gente já estudou isso em aulas anteriores como uma propriedade das transformações lineares. Então, isso daqui é a mesma coisa que a imagem do coeficiente x1 multiplicado pela imagem do vetor V1 mais o coeficiente x2 multiplicado pela imagem do vetor V2. Bom, o que significa a imagem do vetor V1 e a imagem do vetor V2? V1 e V2 são vetores da base do espaço vetorial V, ou seja, V1 e V2 são vetores que estão aqui dentro do espaço vetorial V. E são vetores que compõem uma base desse espaço vetorial, ou seja, combinações lineares desses dois vetores geram todos os outros que estão no espaço vetorial, certo? Bom, se o V1 está aqui dentro, a imagem do V1, T de V1, está dentro do W. Se o V2 está dentro do espaço vetorial V, a imagem do vetor V2, T de V2, está dentro do espaço vetorial W. Correto? Então, T de V1 está no espaço vetorial W, T de V2 também está no espaço vetorial W. O que significa para mim que tanto T de V1 quanto T de V2 são vetores que podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base de W. Ou seja, T de V1 e T de V2 podem ser escritos como combinação linear de W1, W2 e W3. Então, na prática, o que eu estou dizendo para você é T de V1 vai ser um número vezes o W1, mais um número vezes o W2, mais um número vezes o W3. Tá? Que números vão ser esses? Eu vou fazer o seguinte, o primeiro número eu vou chamar de A11, tá? A gente vai entender por quê. O A11 vai multiplicar pelo W1, mais o A21 pelo W2, mais o A31 pelo W3. Então, o vetor T de V1, ele tem coeficientes A11, A21 e A31, quando ele é escrito como combinação linear de W1, W2 e W3, que são os vetores da base B. Por que eu estou escrevendo T de V1 como combinação de W1, W2 e W3? Porque T de V1 é um elemento do espaço vetorial W. Como é um elemento do espaço vetorial W, pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base de W. Certo? De novo, a mesma notação que a gente aplicou aqui, a gente pode entender aqui. Esse vetor T de V1, ele pode ser escrito, tá, como A11, A21, A31, dessa forma, tá? Assim como a gente fez aqui, ou pode ser escrito na notação de uma matriz coluna. E aí ficaria, então, a matriz A11,
A21 e A31. Bom? Então, T de V1 é imagem do vetor V1 esse vetor de coordenadas A11, A21, A31. Bom? T de V1 está sendo expresso na base B. Então, vou colocar esse B aqui para que fique bem claro isso. T de V1 na base B. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o T de V2. O T de V2 na base B vai ser A12, um número, vezes o W1, mais o A22 vezes o W2, mais o A32 vezes o W3. Então, isso aqui pode ser representado como uma matriz coluna. Então, o vetor T de V2 na base B pode ser escrito como uma matriz coluna com entradas A12, A22 e A32. É proposital escolher os coeficientes A11, A21, A31, A12, A22 e A32. Por que é proposital? Porque, na verdade, o T de V1 vai corresponder à primeira coluna aqui, ó. A1, A21, A31 está aqui. E o A12, A22 e A32 vai corresponder ao T de V2 na base B. Então, a matriz da transformação linear vai ser a matriz em que a gente vai obter através da imagem do vetor V1 na base B e da imagem do vetor V2 na base B também. Tá? Então, para a gente dar continuidade e entender melhor como que a gente vai fazer isso, analise o seguinte. A gente tinha parado aqui, né? Calculei a imagem do vetor V, sendo o vetor V escrito como combinação linear dos vetores da base do espaço vetorial V, que são V1 e V2. Aí eu calculei a imagem de V, e a imagem de V, através da propriedade da combinação linear, a imagem de uma combinação linear de vetores, é a combinação linear desses vetores com os mesmos coeficientes x1 e x2. Nessa expressão aqui agora, eu vou substituir x1, T de V1 e T de V2 pela expressão que a gente tem aqui embaixo. Então, vai ficar x1 multiplicado por T de V1. Quem que é o T de V1? T de V1 na base B é essa expressão aqui. Então, eu vou substituir o T de V1 por isso tudo aqui. Então, vai ficar A11W1 mais A21W2 mais A31W3 mais x2 multiplicado por T de V2, que é isso tudo aqui, na base B. Então, A12W1 mais A22W2 mais A32W3. Tá? Bom, o que a gente pode entender aqui? Eu vou tentar escrever essa expressão aqui de uma forma mais conveniente. Porque eu sei que a imagem do vetor V, como a imagem do vetor V pertence ao espaço vetorial W, a imagem do vetor V tem que ser escrita como combinação de W1, W2 e W3. Então, eu vou tentar separar aqui o W1, W2 e W3 para que a gente possa obter uma expressão melhor para a gente. Observe. Vou efetuar aqui as multiplicações da distributiva. x1 está multiplicando por A11W1. Então, vai ficar x1 vezes A11W1 mais x1 vezes A21W2 mais x1 vezes A31W3 mais x2 vezes A12W1 mais x2 vezes A22W2 mais x3 vezes x2 vezes A32W3. Vou pegar agora todo mundo que tem W1. Então, a gente tem aqui a primeira expressão, a gente tem o W1, e aqui a gente tem também W1. Então, vou colocar o W1 em evidência. Então, isso aqui vai ficar x1A1 mais x2A12 vezes o W1 mais x1A21 x2A22 vezes o W2. Então, vou colocar em evidência o W2. Então, isso aqui vai ficar x1A21 mais x2A22 multiplicado por W2. E, por último, W3. Colocando W3 em evidência, isso daqui vai ficar
x1A31 mais x2A32 multiplicado por W2. Então, significa o seguinte, a imagem do vetor V, que é esse vetor que é x1V1 mais x2V2, é dado por esse vetor todo aqui, tá? Na base W, ou seja, a imagem de V é um vetor que está em W. Então, como ele é expresso em termos dos vetores da base, então ele é expresso em termos de W1, W2 e W3. Lembra que eu tinha dito isso no início, que a imagem do vetor V na base, a imagem do vetor V pertence a W, então a imagem do vetor V é escrita em termos dos vetores da base B de W, que tem os vetores W1, W2 e W3 com os coeficientes Y1, Y2 e Y3. Que, então, utilizando essa expressão, são os valores de Y1, Y2 e Y3. Se você analisar, o Y1 vai ser o valor que está multiplicando por W1. Então, quem está multiplicando por W1 aqui é isso daqui tudo. Esse é o Y1, esse daqui vai ser o Y2 e esse daqui vai ser o Y3. Certo? Então, apenas estou comparando essa expressão para ter de V aqui que a gente obteve com a expressão para ter de V, um vetor qualquer V, que é a combinação linear dos vetores W1, W2 e W3 da base do espaço vetorial dado. Tá bom? Então, isso significa, para mim, o seguinte. Que o coeficiente Y1 é o coeficiente x1A11 mais x2A12. O coeficiente Y2 é x1A21 mais x2A22. E o coeficiente Y3 é x1A31 mais x2A32. E essas expressões aqui podem ser escritas na forma matricial. Então, na prática, o que eu vou ter? Eu vou ter uma matriz coluna Y1, Y2 e Y3. Correto? Vou ter uma outra matriz, tá? De ordem 3×2, que vai ter os coeficientes A11 e A12, A21 e A22, e A31 e A32. Isso tudo multiplicado pela matriz X1, X2. Bom, professor, mas para que você fez isso tudo aí? Eu fiz isso tudo para mostrar para vocês o seguinte. Quem que é essa matriz aqui? Y1, Y2 e Y3. É a imagem do vetor V. A imagem de V é aqui, ó. A imagem de V na base B é dada por essa matriz Y1, Y2 e Y3. Então, essa matriz aqui, ela corresponde à imagem do vetor V na base B. Então, se eu quero calcular a imagem do vetor V e essa imagem na base B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz, que é a matriz da minha transformação linear, em relação às bases A e B. Então, a gente expressa essa matriz aqui da seguinte forma. A matriz da transformação T em relação às bases A e B. Tá? Multiplicado por quem? Por essa matriz X1 e X2. X1 e X2 nada mais é do que o vetor V expresso na base A. Então, multiplicado pelo vetor V na forma matricial, por isso que eu coloco esses colchetes, só que na base A. Certo? Então, se você quiser calcular a imagem de um vetor V que está numa base A, da transformação, sendo a base A fornecida no problema, então, para calcular a imagem do vetor V na base A, basta você pegar a matriz da transformação e multiplicar pela matriz que corresponde a esse vetor na base A. Isso vai te fornecer a imagem do vetor V, só que essa imagem vai estar na base B. Tá? A imagem pertence ao conjunto W aqui, ao espaço vetorial W. Tá bom? Ah, professor, mas no caso ele está falando de uma base A e uma base B qualquer. Sim. Se for a base canônica, então a gente pode reduzir essa expressão aqui.
Se a base A e a base B forem as bases canônicas do espaço V e W, respectivamente, então a minha notação simplificada fica T de V é igual a T multiplicado por V. Aliás, aqui poderia colocar um colchete aqui, né? Então, a imagem de V na base B na forma matricial, isso é colchete. Então, se a base for canônica, você não precisa colocar B, A, B e A aqui. Você pode colocar diretamente aqui, e isso já dá a entender que para obter a imagem do vetor V, pega a matriz da transformação e multiplica pelo vetor V na forma matricial, certo? Então, a gente vai ver na próxima videoaula alguns exercícios para como obter a matriz da transformação linear e obter a imagem de um vetor qualquer do domínio. Bom, importante salientar que essa expressão aqui final que ele chegou é muito importante. Mas, além disso, é importante mostrar para vocês o seguinte: esse A11, A21 e A31, a gente viu que é a imagem do vetor V1 na base B, tá? E esse A12, A22 e A32 é a imagem do vetor V2 na base B. Bom? Então, essas coordenadas A1, A21 e A31, essas entradas da minha primeira coluna, nada mais são do que a imagem do vetor V1 na base B. Quem que é o vetor V1? O vetor V1 é o vetor da base A, do domínio. E quem que é o vetor V2? É o vetor aqui da base A do meu domínio. Tá bom? Então, a imagem do primeiro vetor da base A e a imagem do segundo vetor da base A. Certo? Por que tem o B aqui e não A, professor? O V1 é um vetor da base A, mas a imagem do V1 está na base B. A imagem do vetor V1 está na base B e a imagem do vetor V2 está na base B. Certo? Deixa eu ver se eu preciso acrescentar mais alguma coisa. Né? Então, a gente vai, na próxima videoaula, praticar exercícios sobre isso. Tentar obter a matriz da transformação, dada a transformação em duas bases, tentar obter a matriz e a imagem de um vetor qualquer. Legal? Deixa eu ver se eu preciso acrescentar alguma informação, mas eu acho que não. Interessante que eu tinha mencionado com vocês é o seguinte: sendo o espaço vetorial dado de dimensão 3 e o espaço vetorial V de dimensão 2, ou seja, o contradomínio tem dimensão 3 e o domínio tem dimensão 2, então a matriz da transformação, que é essa daqui, simbolizada por T colchetes A, B, matriz da transformação T em relação às bases A e B, vai ser uma matriz 3 por 2. Tá bom? Se fosse dimensão do domínio 4 e dimensão do contradomínio 5, então a matriz seria 5 por 4. Tá bom? Então, na próxima aula, vamos fazer alguns exercícios para fixar mais esse conteúdo e entender. Fazendo exercícios tanto com uma base qualquer, tá? De um espaço vetorial, quanto com uma base canônica. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula.